Cada segundo tempo, sim, um dia muito movimentado, mais um dos dias movimentados do Fortaleza. A primeira atualização que a gente traz aqui é sobre a Copa do Brasil. O Tricolor de Aço já conheceu os adversários e aí como é que aconteceu? Houve o sorteio caiu para o vencedor do grupo 13 e aí o grupo 13 já estava definido com o duelo que acontece na primeira fase, que é entre Maguari, do Pernambuco, e o Laguna, do Rio Grande do Norte. O Fortaleza, que entra na segunda fase, será mandante nos jogos aqui, será na Arena Castelão. E aí as datas agendadas ali ficam entre os dias 25 e 26 de fevereiro, ficando ainda a definir quando saírem os resultados da primeira fase da competição. Que de fato é que o Fortaleza tem essa vantagem de jogar diante do torcedor. O jogo é único, vencendo, o Fortaleza passa para a terceira fase da competição, André. Beleza, a gente falou sobre a Copa do Brasil e as novidades que o Fortaleza teve hoje, de saídas inclusive. Isso, tem aí um ponto importante para o torcedor ficar aliviado, que é em relação à questão do Felipe Jonathan. Ele tinha acionado o Fortaleza na justiça e aí a condição da rescisão dele hoje saiu num resultado de forma amigável. Ele e o Fortaleza conversaram, fizeram essa rescisão de forma amigável, foi retirada ali a ação na justiça e agora o atleta fica livre no mercado e a expectativa é que ele siga no Mirassol até o final de 2026. Ele estava emprestado à equipe até o final do Paulistão, agora terminando o mês de janeiro, e aí depois que terminasse a competição, ele voltaria para o Fortaleza. O vínculo dele era até abril de 2027 e agora o Tricolor de Aço resolvendo essa situação de rescisão, pagou o que precisava ser ali negociado entre a equipe e o staff do atleta e ele já segue para novos rumos. Felipe Jonathan chegou aqui em 2024, atuou em 28 jogos no período que esteve no Fortaleza, veio sem custos pela equipe do Santos e chegava com a expectativa de retornar para casa, já que ele iniciou nas categorias de base do Tricolor de Aço em 2009, ficou até jogar o Sub-15, depois disso seguiu para o Ceará, mas foi um relacionamento que acabou se desgastando no meio do caminho. Ele ficou afastado um período do elenco principal e agora, depois de resolver a vida com o Fortaleza de forma amigável, segue para novos rumos, André. Tem mais gente saindo, não é só o Felipe Jonathan não, né? Não, tem mais gente saindo sim. É o Kusevich, o zagueiro, que já não estava relacionado no jogo passado contra a equipe do Floresta. Agora, o Fortaleza tem ele aí resolvendo o processo de negociação com o Vitória. O Fortaleza já deu a liberação, desde o ano passado, que já era falada sobre essa saída do Kusevich. A questão principal era o financeiro, já que o atleta tem um salário muito alto e custaria muito aos cofres do clube. Ele ainda entrou em 2026 em 2 partidas por uma necessidade nas ausências de peças que ainda tem o Tricolor de Aço, mas agora com essa proposta do Vitória, ele negocia ali só a parte salarial para ficar definido um denominador comum entre Vitória e o staff do atleta. O Fortaleza já liberou a negociação e aí agora só resolver todo esse imbróglio que ele tem com o Leão da Barra para seguir rumo à equipe baiana, sendo o terceiro atleta do Fortaleza que sai do Tricolor de Aço e vai lá para o Vitória. O Martínez e o Marinho também já seguiram o mesmo rumo, André. Quem também tá saindo é o Cauã. E o Machuca, esse nem tava no elenco, mas teve atualização do empréstimo dele, né? Sim, o Cauã é a confirmação do empréstimo dele para o Atlético de Minas Gerais, equipe que vai disputar a Série B e vai enfrentar o Fortaleza. O Cauã voltou do empréstimo do Atlético Goianiense. A expectativa é que ele ficasse dentro desse elenco principal para a temporada 2026, mas aí ele foi emprestado ao Atlético e fica por lá até o final deste ano. O Machuca, que teve toda uma situação envolvendo ali, que ele foi banido pela FIFA por falsificação de documentos para se declarar atleta da Malásia, ter nacionalidade dupla para disputar o futebol da Malásia na seleção da Malásia. Aí essa situação foi resolvida juridicamente e ele ficou liberado para disputar competições. Diante dessa aprovação, o Fortaleza voltou a emprestá-lo ao Vélez, que ele estava por lá quando aconteceu toda essa situação. E aí ele fica emprestado ao Vélez até o final deste ano e ele tem vínculo com o Fortaleza até o final do ano que vem, André. Beleza, valeu. Daniel Farias, portanto, Cauã saindo, Felipe Jonathan, esse aí ninguém contava, mas contrato rescindido, fim dessa novela aí. O Machuca também vai seguir emprestado no Vélez e o Kusevich também saindo daqui pro Vitória. Eu confesso que pra você que o Kusevich eu já esperava a saída dele, mas o Cauã eu imaginava que poderia ser aproveitado. Eu imaginava que poderia ser um jogador útil ao Fortaleza. No jogo que ele atuou contra o Horizonte, ele desempenhou um bom futebol.
Na verdade, o começo da trajetória do Cauã no time profissional do Fortaleza foi, de certa forma, animador. Foi naquele início da temporada de 2024, em que o Juan Pablo Vojvoda coloca ele no time profissional ao lado ali do Kevin Andrade. Tem inclusive um Clássico Rei eletrizante, 3-3, que o Cauã faz um golaço no Clássico Rei contra o Ceará. Mostrou muita personalidade, fez um belo gol de fora da área, né? Projetou-se que o Cauã poderia ser um jogador bem aproveitado pelo Fortaleza, né? Desenvolvido ali na equipe. A temporada de 2024, no decorrer do ano, ele recebeu algumas oportunidades na Série A do Campeonato Brasileiro e em outras competições que o Fortaleza estava, mas depois ele perde espaço. Tanto é que no ano passado foi emprestado ao Atlético Goianiense, fez uma boa temporada lá na Série B do Campeonato Brasileiro, conhece a competição que o Fortaleza vai disputar em 2026, e eu acho que até por conta disso, André, projetou-se que ele seria um jogador útil. É uma prata da casa do Fortaleza, formado nas categorias de base, é um garoto que, quando teve oportunidades, respondeu bem, conhece a competição que o Fortaleza vai disputar. Eu não vejo fazendo muito sentido você liberar um atleta desse, ainda mais para um concorrente. Quando eu falo de concorrente é porque o Atlético, que é a equipe que ele está sendo emprestada, vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o Cauã merecia mais oportunidades. Não o enxergo nesse momento como um cara que vai roubar a vaga do Lucas Sacha, como alguém que vá também pegar o lugar do Pierre. Acho que essa dupla de volantes do Fortaleza está bem consolidada, mas acho que seria uma boa peça, um jogador jovem, com vontade de mostrar serviço, seria interessante ali para compor o elenco do Fortaleza para essa temporada de 2026. Pois é muita saída, viu, WB? É saída até de quem não tava aqui, mas que tinha algum vínculo ainda com o clube. É aquele momento que o Fortaleza está tentando encerrar todas as pendências que possam gerar a ele alguma dívida futura, algum passivo ainda pela frente. E o Roosevelt Tabosa pergunta aqui, meu amigo, e não vem ninguém não? Não vai sobrar ninguém, porque é só saindo gente. Mas contra-ataque que é bom, o Fortaleza tá devagar. André. Não, pelo que eu sei, o Fortaleza trouxe jogadores. O Ronald trouxe. Foi contratado. Quem mais? Rian, Mailton. Rian, Mailton, é isso mesmo. E Vocês querem o quê? O Ronald, Lucas, Mailton, Quem Luan mais? Diga aí. Freitas, Luan Freitas. Luan Freitas. e o Paulinho. Pronto, São é 5 isso mesmo. contratações. Vocês estão esperando o quê? Jogador de times da primeira divisão? Futebol do Equador, do Uruguai? Não tem mais não, acabou. O nível de contratação, eu tô contigo. Ele é diferente, o perfil mudou. Sim. Acho que o torcedor esperava era quantidade maior. Porque assim, o Fortaleza não tem nenhum lateral esquerdo de ofício. Sim, estão no falando elenco, de por quantidade. Quando, na verdade, o ideal é a qualidade. Mesmo que seja um número menor, qualitativamente bem colocado, é o ideal. Não adianta você ter 40 jogadores e não prestar ninguém. Kusevich vai embora, é questão de enxugar. Falam otimizar. Né? É o eufemismo, né? Quando querem enxugar, diminuir despesas, precisamos otimizar. Otimizar a folha. Né? Otimizar, otimizar o seu que é. Entendeu? Então, meus amigos, é lamentável essa fase do Fortaleza. O treinador já disse que gostaria de contar com o Mancuso. O Mancuso foi embora. Isso é muito ruim pro treinador. Ele começa a pensar, idealizar. O pessoal pensa que é só assim. Chega o treinador. Primeira coisa que se diz, precisa de tempo. Nenhum dirigente banca tempo para jogador. Me diga um diretor, diga um dirigente, um senhor, não, você vai ter o tempo suficiente. Nunca existiu isso. Aliás, dá um tempo. 3 lapadas, ele vai embora. Acabou isso. Né? Seja em que campeonato for. Então fica realmente difícil. Nós já esperávamos essa dificuldade. E eu tenho a impressão que, pelo andar da carruagem, há outros jogadores de nível que não vão continuar no Fortaleza. Agora, há algumas caminhadas que a gente lamenta. Esse Cauã, vocês têm toda a razão. O Belintani, será que o Atlético tá sob o comando desse Belintani? Parece que a Esquadra é a empresa dele. Não, mas não tá, não. Ele tem 4 Londrina, times. É o Londrina. Não, mas é só o Londrina, não. É o Londrina e mais 3 times. São 4 times que o Belintani digamos assim, é o responsável. Que é que ele fez? Eu já falei isso. Sim. Né? Ele, todo final de temporada, ele vai atrás de jogador sub-20, que estourou, não conseguiu ser titular. Sub-22, sub-23. É muito interessante, entendeu? Esse modelo. É, sim. Então, ele pega esse material e reforça principalmente o Londrina e também os outros times que estão sob o comando do seu esquema. Entendeu? Eu gostaria até de saber, o Belintani, quantos times
o Belintani vai, na verdade, representar. Ser o responsável pela montagem dos elencos. São dois profissionais, dois clubes profissionais, o Londrina E o Linense, de o São Linense, Paulo. sim. E tem 3 clubes de base, Olha aí. que é o VF4 da Paraíba, o Ipiranga de Salvador e o Conquista, que é de Vitória da Conquista. Então, Pois é. são esses os times aí que estão na esquadra Na esquadra, eu disse pra você. Esportes, que você bem É, citou, o que é a Belintani. empresa dele, Então, o Belintani. É o tal negócio, poxa. E esse menino, o Cauã, eu também imaginei que ele pudesse Sim. ter utilidade, porque ele sabe jogar. Ele precisa, eu detesto essa palavra, sabe? Com certeza, e minutagem pra mim me dá uma dor de estômago terrível, mas fazer o quê? É a questão da minutagem. Outro lamento de minha parte é esse Felipe Jonathan. Felipe Jonathan saiu daqui para o Santos porque ele jogava muita bola no Ceará. O Ceará E foi no bem. time do Santos ele jogou muita bola também. Teve uma contusão e isso prejudicou um pouco. Quando ele veio para o Fortaleza, ele se encaixava na faixa de exigência do Fortaleza. Ele veio assim com condições para ser titular. Não sei o que houve. Foi principalmente no período do Vojvoda. É. De repente ele foi totalmente esquecido. Isso nos parece que criou uma situação meio ruim para ele Sim, lá dentro. sim. Eu não sei bem o que aconteceu. Ele começou a treinar separado. Pois eu né? não entendi aquilo. Foi isso Aquilo foi uma punição que se dá. Inclusive, eu acho que no processo dele, Fernando, tinha algo relacionado a isso, né? Sim, ele Mas alegava... o que diabo foi que houve? Ele, no processo, tinha a questão trabalhista, mas tinha também declarando assédio, pedindo indenização por assédio moral, justamente por essa Não, mas situação foi agora, de treinar né? Sim. afastado. No Mas era processo, daquela né? época, Sim. E aí, época. daquela época ainda, quando o Vojvoda estava aqui. Assédio E aí, de quem? ele retirou a ação na justiça. Não dizia, a gente não teve essa informação, mas foi o que ele alegava, assédio moral por parte do Fortaleza. E a gente acompanha os conteúdos produzidos que saem aí nas redes sociais, e o Felipe Jonathan deu uma declaração falando sobre o Fortaleza, e ele disse que não se arrependeu de ter ido para o Fortaleza, mas de ter conhecido algumas pessoas que estavam no clube naquela época. Não citou nomes, mas ele afirmou essa situação, inclusive essa declaração foi para o pessoal do futebol da Urb News, e aí ele falou sobre isso, que se arrependeu de ter conhecido algumas pessoas, Perfeito. não citou nomes e que disse que Certo. saiu de fato de uma forma conturbada do clube. Pois é, lamentável isso, porque se trata de um bom jogador. Ele não chegou lá e ganhou a posição, porque o Reinaldo foi um dos maiores jogadores do campeonato. Mas ele sabe jogar, pô. E nessa fase, por exemplo, o Fortaleza está aí reclamando da falta de um ala pela esquerda, porque muita gente acha que com o Crispim não vai resolver. O Crispim do tempo do Vojvoda era um, hoje é outro. O Felipe Jonathan seria o jogador. Agora, esse jogador acaba saindo, retornando ao futebol paulista, porque não permanece no Fortaleza. Lamentável.